Olá líderes, tudo bem com vocês? Estamos aqui no canal do YouTube para mais um vídeo que eu quero apresentar para vocês. Esse vídeo ele é muito especial, porque foi a minha primeira palestra que eu fiz para um grupo de um hospital lá de Santa Catarina, onde eu abordei o tema liderança estratégica. E hoje eu vou apresentar para vocês um conteúdo um pouco mais extenso. Eu sei que vai exigir de vocês um pouco mais de paciência, um pouco mais de envolvimento. Mas eu garanto para você que se você pegar o conteúdo que tem aqui e você aplicar na sua equipe, se você já for um líder, você vai ver resultados que você vai querer voltar aqui depois nos comentários e me agradecer. Mas se você ainda não for um líder de equipe, você vai ter praticamente um passo a passo de como chegar lá e o que fazer quando você realmente conquistar esse cargo. Você não vai ser aquela pessoa que vai chegar e vai ficar perdida. Então, se você realmente tem interesse em desenvolver isso em você, eu peço que você fique aqui até o final. Normalmente eu faço esse pedido no final do vídeo, mas hoje eu vou fazer no começo porque eu espero de fato que você chegue lá. Mas se você não chegar no final, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal. Eu vou pedir para você deixar o seu like aqui. E se possível, até onde você assistir, eu espero que você assista tudo, de verdade. Deixa o seu comentário sobre o que você acha dessa abordagem, o que você acha desse tema e qual que é a real dificuldade de liderança dentro do seu ambiente empresarial. Vai lá, conta pra mim e não esquece realmente de se inscrever no canal. Isso me ajuda muito, é uma métrica muito importante pra mim. Para não ficar tão confuso para vocês, eu vou fazer uma introdução aqui, porque lá no momento da gravação teve alguns erros técnicos que aconteceram. Então, para ficar claro para você o que eu vou abordar dentro da palestra, você vai perceber porque vai mudar aqui o cenário, vai ficar com fundo preto, que é onde eu fiz a palestra. Nós introduzimos uma pesquisa de satisfação com a equipe do hospital para identificar 3 aspectos: como que estava o ambiente de trabalho deles, como que estava o trabalho de equipe do ambiente deles e como que estava o relacionamento dos liderados com os líderes. As respostas foram até satisfatórias. Então eu provoquei um pouco mais e perguntei o que eles mesmos, aquelas pessoas que estavam respondendo, ou seja, os liderados, poderiam fazer para que melhorasse algum daqueles 3 aspectos. E as respostas foram muito surpreendentes, porque eles mesmos já sabiam muito do que eles precisavam fazer. E o principal foco das respostas deles foi melhorar minha comunicação com a equipe, ajudar mais os meus colegas de trabalho, estar aberto para auxiliar os meus colegas de trabalho, ensinar mais o que eu sei. Mas o principal foi realmente melhorar a comunicação com a equipe. E a comunicação é algo que realmente resolve muitos dos problemas. Vocês vão ver lá quando eu for falar de conflitos, que é algo que realmente traz a resolução para muitas dificuldades. Então, o que eu vou começar a falar daqui a pouco aqui, que você vai ver no vídeo, é que essa equipe já sabia muito do que eles precisavam fazer para resolver muitos daqueles problemas que eles estavam enfrentando. Porém, eles não colocavam aquilo em ação. E talvez a sua equipe, a sua empresa esteja enfrentando alguns desafios, mas que cada um de vocês saibam o que vocês podem fazer para melhorar esse ambiente, o que vocês podem fazer para melhorar esses resultados que vocês estão obtendo. E se a gente sabe o que a gente precisa fazer, por que a gente não faz, não é mesmo? Normalmente a primeira resposta para isso é porque é difícil fazer sozinho, não é? A gente pensa, eu estou numa instituição tão grande, se eu começar eu vou ser um grão de arroz num saco de 5 quilos. Só que quanto mais você pensa nisso, mais tem outras pessoas pensando assim também. Então, se você se vê sozinho nessa iniciativa, imagina quantas outras pessoas também não estão se sentindo sozinhas em outro local, em outra sala, e não estão conversando entre si. Então, se vocês começarem a conversar entre si, engajar mais a equipe e compartilhar mais essas ideias para poder realmente colocar em prática, vocês vão ver que vocês vão ter uma equipe muito mais engajada em relação a entregar o que vocês querem, em relação a conquistar o objetivo que vocês querem conquistar. Então, vocês perceberam que ali eles colocaram muito que o que pode ser uma melhoria constante? A comunicação. Então, todos eles praticamente colocaram que poderiam melhorar a comunicação. Então, o que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que talvez eles estejam não satisfeitos com a comunicação que eles mesmos estejam tendo, mas também com a comunicação dos colegas. Então, assim,
igual eu falei no começo, a sua equipe vai te dar sinal do que você tem que fazer, do que está acontecendo, para que não chegue num ambiente destruído, igual foi aquele do início da palestra. Então você vai ter que começar a analisar, ouvir mais a tua equipe, estar mais presente para que você possa acompanhar isso e realmente explorar para que haja essa união entre a sua equipe, para que ninguém fique se sentindo sozinho, mas que todos vocês tenham esse sentido de união, de unidade, de realmente entregar o que vocês precisam e buscar realmente uma evolução em grupo. E falando sobre evolução em grupo, sobre estar sozinho, eu queria perguntar para vocês, e nesse momento eu queria que vocês utilizassem o chat ao vocês analisarem essa imagem. O que é liderança para vocês? E vamos gastar uns 2, 3 minutinhos aí para vocês descreverem o que vocês veem nesta imagem. O que essa imagem representa para vocês se vocês tentarem analisar no cenário de liderança. Então vamos lá. Eu vou dizer para vocês qual foi a análise que eu fiz dessa imagem. Não é necessariamente a única e nem a correta, mas é algo que a leitura que a gente pode fazer de liderança dessa imagem, uma das leituras. Então vamos perceber que o menino que está pescando, ele está executando uma tarefa, certo? O outro que está ali apontando, provavelmente ele mostrou como se faz, mostrou onde está o peixe, provavelmente esses dois praticaram já essa atividade em outras vezes ou estão iniciando a prática agora. E o menino que está apontando, ele está mostrando o caminho, mostrando como se faz, mostrando onde está o peixe para que o outro possa executar a tarefa. Só que perceba que também que ao mesmo tempo ele está segurando um balaio. E esse balaio provavelmente vai servir para colocar os peixes que foram pescados e levar até a aldeia para compartilhar para as pessoas, para alimentar essas pessoas. Então qual que é o meu entendimento dessa imagem? O menino que está apontando, ele preparou o outro para pescar. Ele está apontando o caminho que deve ser feito e qual ação deve ser feita. Mas ao mesmo tempo ele está ali para ajudar a carregar o balaio e levar para a aldeia para poder compartilhar isso com mais pessoas. Então, ao mesmo tempo que ele está liderando, ele está mostrando para o menino o que fazer, ele está ali para ajudar, para carregar o balaio, para carregar essa vitória de levar o balaio cheio de peixe para a aldeia. E ao mesmo tempo, se pescasse só 2, 3 peixes e eles voltassem para a aldeia com o balaio vazio, esse menino ia estar do lado do outro, independente da situação. Porque tendo vitória ou tendo fracasso, o líder sempre vai estar do lado da sua equipe. A única questão é, se houver fracasso, se houver uma falha, vai ter que ter um ensinamento de novo, vai ter que ter uma prática repetida, vai ter que ter mais cuidado, mais atenção. Então, se você é o líder e está sempre presente para a tua equipe, eles vão executar cada vez mais aquela tarefa com mais habilidade. E você vai ter que estar presente, vai ter que estar do lado deles para dar um suporte quando for necessário. E se for realmente necessário dar corretivos, você vai fazer isso da forma correta. A gente vai abordar isso também aqui dentro do treinamento. E eu gosto de falar que a liderança, ela tem não apenas o quesito de liderar pessoas, mas também é mais profundo do que isso. Você lidera mentes. Porque quando você entra no quesito de liderar mentes, você coloca uma ideia na cabeça daquela pessoa. Você planta uma semente para que ela germine e não necessariamente naquele momento ela vai conseguir ter um fruto daquilo. Mas o que eu vou fazer aqui hoje com vocês, por exemplo, é plantar essa sementinha de alguma coisa. Talvez alguma coisa do que eu vou falar aqui vocês já saibam, vocês já tenham conhecimento sobre isso. Mas alguns outros aspectos eu vou plantar uma nova ideia na cabeça de vocês. E uma mente que se abre a uma nova ideia jamais vai voltar a ser do tamanho original. Então, o que eu quero dizer para vocês é, a gente está aqui contribuindo um com o outro e buscando sempre um aperfeiçoamento profissional. Eu vou plantar essa semente na mente de vocês e vocês vão plantar isso na equipe de vocês. E daí mais pra frente vocês vão começar a colher os frutos. Então, os resultados que você espera obter, eles estão primeiro no que você precisa entregar para a tua equipe. Então, os resultados que você precisa obter, é fácil você pensar nisso, né? Mas o que realmente importa é o que você está entregando. Porque o líder, uma das principais características do líder é você servir. Você está ali para contribuir com a tua equipe. Você está ali para entregar conteúdo para eles, entregar treinamento, entregar conhecimento para que eles possam te entregar resultado. Vocês, antes de chegar no cargo de liderança, provavelmente executaram muito o que vocês hoje ensinam, o que vocês hoje coordenam. Então, a tua equipe que hoje coordena precisa do teu apoio, precisa dos teus ensinamentos para que eles possam executar de uma melhor forma.
É duro pensar um pouco assim, né? Que você tem que dar mais do que você tem que receber. Mas o que você vai receber é o resultado. Mas o que você tem que entregar é o teu empenho, é o desenvolvimento da tua equipe. E um líder precisa liderar pelo exemplo e não pela imposição. Porque a autoridade não tem nada a ver com impor tarefas. Você quer que a sua equipe entregue o resultado que você quer, mas não por imposição, mas pelo exemplo que você dá, pelo acompanhamento do que você delega, que você está ali disposto para entregar um suporte, capacitando a equipe e, consequentemente, você vai estar confiando mais nessa tua equipe, porque se ela foi capacitada por você, se você está passando os seus conhecimentos para ela, logicamente você vai poder confiar nela, porque ela tem os seus valores, as suas ideias, os seus ensinamentos enraizadas nele. O líder é responsável pelas conquistas, mas também assume as falhas junto com a equipe. Comentei ali na imagem do menino que se fosse com um balaio vazio, ele ia estar do lado do menino do mesmo jeito. Você tem que emanar confiança para os seus liderados. E você conseguindo conquistar essa confiança, você conquista algo muito mais intenso, que é a lealdade deles. Que eles vão estar dispostos a estar com você em qualquer desafio. E você tem que estar sempre aberto também a feedback e disposto, aberto à disponibilidade de mudança. Porque às vezes você está agindo de uma forma que está começando a causar aquela destruição na tua equipe. Mas a tua equipe está dando alguns sinais. E esses sinais, eles vão vir através de alguns feedbacks. Mas se você não consegue, não permite que a sua equipe te entregue feedback, você nunca vai saber. Você só vai ver quando estiver lá naquele cenário, quando já tiver tudo destruído e você já não vai conseguir resgatar mais a tua equipe. Então comece a analisar os sinais que a tua equipe dá e comece a conversar com eles e solicitar esses feedbacks para que eles possam também te dar um direcionamento de como que está o relacionamento de vocês e tudo mais. A sua equipe produz pelos seus líderes. Eu gostaria que todos tivessem já ouvido essa frase, mas não sei se isso vai ser uma realidade. Quem já ouviu isso, comenta um eu já ouvi aqui no chat. Vou fazer, mas é porque você que está me pedindo. Isso é algo que a gente consegue conquistar quando a tua equipe ela tem essa lealdade já. E se você nunca ouviu isso, significa que você ainda está construindo isso. Não significa que você está agindo errado, mas que você está em construção. Mas o ideal é que a sua equipe entregue realmente o resultado que eles queiram entregar, não só porque eles estão recebendo um salário, não só porque eles têm um emprego, mas porque tem alguém ali que faz eles se motivarem e entregarem mais. Se você pede para eles, por exemplo, trocar um feriado, se você pede para eles fazer hora extra, se você pede para eles algo que está fora do combinado, algo do que está fora do script, eles têm que fazer por você. Pela lealdade, porque eles querem estar ali, porque você é alguém que está ali liderando eles também. Seja exemplo, inspire essas pessoas. Tem equipe ao seu lado, nunca na palma da sua mão. Esse é um conteúdo que eu abordei num vídeo da semana passada no YouTube. Quando você coloca a sua equipe na palma da sua mão, a primeira coisa que você mata na sua equipe é a criatividade, porque entra aquela questão de autoridade. Você só dá ordem, eles executam, dá ordem, eles executam. Enquanto estiver nesse ciclo, eles jamais vão quebrar alguma ordem sua, só que também eles não vão produzir o tanto que eles poderiam produzir se eles tivessem mais liberdade, se eles tivessem a criatividade deles para, de repente, elaborar um procedimento de uma forma diferente. Claro que, por exemplo, dentro do cenário de vocês, que vocês têm os procedimentos, tem os padrões das tarefas que vocês têm que executar, mas a criatividade é muito mais do que fazer algo diferente. É fazer algo estando bem, é fazer algo de uma forma diferente, mas entregar o resultado que vocês desejam. Quando os desafios surgirem, entre junto na resolução. A gente vai abordar isso mais lá pra frente, mas aqui é importante só para eu deixar alguns tópicos já elencados para vocês. Não fica procurando problema, não fica procurando quem causou o problema. Tenta entrar junto na resolução e depois a gente vai verificar o que aconteceu, por que aconteceu. Eu vou abordar isso lá na frente de novo com um pouquinho mais de critério. Ganhe confiança e o respeito dos seus liderados. Isso daqui, quando você conseguir, aí sim você vai conseguir a lealdade. E aí sim você vai ouvir que eles vão fazer o que eles vão fazer porque você que está pedindo. Não porque necessariamente eles têm uma obrigação com a empresa, não porque necessariamente eles têm um salário para receber, mas porque tem alguém ali que está motivando eles a ser melhor.
para você conseguir motivar, deixar a sua equipe ser livre, você vai ter que capacitar ela. E nós, como líderes, nós temos que entregar esse conteúdo que nós queremos que eles nos entreguem no resultado. Então, como capacitar a sua equipe? Não seja um centralizador de tarefas. Treine a sua equipe. Se você é o tipo de pessoa que tem dificuldade em confiar nas pessoas, então você precisa capacitar eles para que eles possam executar as tarefas de uma forma que você sinta segurança em deixar eles executar aquela tarefa. Então, se você é um centralizador de tarefas, a sua equipe nunca vai se desenvolver em relação à execução daquilo. Porque a primeira coisinha que dá errado, você já não, deixa que eu faço, dá aqui pra mim, devolve aqui, porque você não consegue. Você tem que capacitar a sua equipe para que ele consiga entregar. Acompanhe a execução da delegação, você tem que estar ali para dar um suporte. As falhas vão acontecer. Quando isso acontecer, treine mais, confie na tua equipe. Claro, as falhas, se forem muito recorrentes, você vai ter que ter uma abordagem mais séria. Não vai dar pra ficar também dando colher de chá para todo lado. Você tem que ter o seu pulso firme, mas ao mesmo tempo você tem que dar a chance das pessoas aprenderem. 2, 3 vezes ali para ela pegar a prática e começar a acender. A responsabilidade por transmitir esse conhecimento que você deseja é do líder. Então, se você está com dificuldade que a sua equipe entregue algo para você, é questão... Você pode treinar mais eles, você pode entregar mais conhecimento para eles, você pode aumentar a responsabilidade deles em relação a algumas coisas e estar presente para dar esse suporte. Não espere as situações acontecerem para agir. Um verdadeiro líder antecipa os problemas. Você conhece a tua equipe, você conhece o cenário que vocês estão inseridos. Se algo começa a sair da rotina, se algo começa a dar aqueles sinais que a gente comentou lá no início, já tenta remediar aquilo, já tenta dar uma olhada para ver o que está acontecendo, conversa com fulano, conversa com ciclano, já tenta evitar que aquilo se torne uma bola de neve e continue a crescer e se torne um problema evidente. O que é importante na hora de vocês treinarem a sua equipe, de vocês estarem informando, passando as informações para eles, é vocês terem a noção de que cada colaborador tem uma forma de aprender. Cada um recebe a mensagem de uma forma. Ah, Paulo, mas eu vou tratar um de formas mais privilegiadas e outro. Não é isso. É você saber identificar o perfil de cada colaborador e você conseguir transmitir a mensagem para ele e de forma que ele receba isso e compreenda. Alguns vão reclamar, outros vão dispersar. Você vai ter que administrar isso. Eu, por exemplo, gosto de trazer nesse cenário um funcionário que eu tive numa empresa que eu trabalhei por 3 anos e eu liderava uma equipe de 12 pessoas. E esse funcionário, toda atividade que eu passava para ele, ele reclamava. Ele falava, Paulo, tudo isso, só eu que trabalho, só eu que tenho que fazer as coisas, tudo você vem pedir para mim. E isso é um cenário muito real de vários funcionários. E esse funcionário específico, ele tinha essa necessidade, ele tinha que reclamar. Mas quando eu deixava ele falar tudo, e no momento que ele terminava, falava, olha, fulano, é o seguinte, eu sei que é difícil, eu sei que tá corrido, eu também tô com um monte de atribuição aqui, tem coisa atrasada para eu resolver, só que eu preciso de você para resolver isso, você tem competência para resolver, eu posso contar com você nisso? Tá bom, eu vou lá fazer. Pronto, acabou. E o que acontecia num cenário, na mesa ao lado do meu supervisor, e quando esse cenário acontecia lá, naquele ambiente, a abordagem era diferente. Quando esse menino começava a reclamar, esse meu encarregado, ele começava a falar, ué, mas você tá achando o quê? Tá todo mundo trabalhando aqui. Olha em volta pra você ver. Você acha que a nossa mesa tá vazia, que a gente tá de mão abanando? E batia na mesa, e batia telefone, ficava nervoso. E o que acontecia? Aquele menino ficava desmotivado, ele entregava um serviço mediano. Ele entregava algo assim, só o que precisava ser feito realmente. E quando eu pedia pra ele, quando eu ouvia ele e dizia que ele era fundamental para executar aquela tarefa, que eu precisava contar com ele, ele entregava com detalhes, ele me entregava com uma riqueza de detalhes, e a execução dele era de uma forma assim, bem tranquila, bem sucinta. Ele não ficava reclamando depois daquela situação. Ele vinha me trazer depois o resultado de uma forma tranquila. Mas quando ele tinha a abordagem com o outro encarregado, aí ele ficava assim, toda hora reclamando, fazia de má vontade,
ficava procrastinando a atividade, daí precisava ficar cobrando. Então, assim, a forma como você lida com a tua equipe e a forma como a tua equipe reage, cada um vai ter ali um aspecto. Você não pode tratar todos da mesma maneira, mas também não é ter a questão dos preferidinhos, nem aproveitar melhor para cada colaborador. É você saber qual que é o perfil do teu colaborador e utilizar isso da forma correta para que ele entregue o que você realmente quer. E para isso você precisa transmitir as suas ideias de uma forma clara, de uma forma específica, pacífica e encorajadora. E eu queria de novo, para a gente ir lá para o chat, desses 3 aspectos, o que você acredita que seria mais importante na transmissão de uma fala? O que se fala, ou seja, a mensagem em si, como se fala ou o tom que se fala. Como se fala. Certo. Certo. O como se fala é realmente muito importante, que é o que vocês praticamente todos colocaram ali como primeiro. Mas o tom que você fala é a primeira mensagem que a pessoa recebe. Se eu chego num ambiente... Como se fala? Todo mundo colocou ali o como, né? O tom que você fala, se você chega com um tom agressivo, se você chega com um tom alto, a pessoa... A primeira reação dela é entrar em modo de defesa. Então, se você chega com um tom agressivo, coloca você na situação. Quando você escuta alguém vindo agressivo com você, o que vai fazer? Você vai, parece que entra no modo de combate. Você vai já também dar uma resposta no tom que ele veio, não é? E o segundo aspecto seria o como se fala, que é a questão da sua linguagem corporal, que é a questão da ênfase que você dá em determinadas palavras, em quais palavras você dá ênfase. E apenas o terceiro tópico, que seria de 10 a 15% do real entendimento, é o que se fala, é a mensagem que você quer transmitir. Só que perceba que se você chegar num tom agressivo, num comportamento também agressivo, o entendimento da mensagem vai ser praticamente zero. Porque a pessoa já vai ter entrado em modo de combate ali, e ela vai estar no modo de defesa e ela não vai nem querer entender a tua mensagem. Só que daí o que vai acontecer? Se ela não entender a tua mensagem de forma clara, você acha que se você chegou com um tom agressivo, com comportamento de imposição, você acha que ele vai vir para você pedir uma segunda explicação? A pessoa não vai fazer isso. Ele vai ficar ali com uma dificuldade de executar. Por quê? Porque ele está com medo de chegar perto de você. Porque se você fala com as pessoas de forma agressiva, se você fala com as pessoas com tom de imposição, com ar de imposição, isso já vai criar um bloqueio. Então, se você chega para conversar com a tua equipe e você tá num tom natural, você não fica com os braços cruzados, faz uma linguagem mais comunicativa com o seu corpo também, os gestos. Se você faz dessa forma a primeira abordagem, a mensagem vai ser captada com mais facilidade. Você vai conseguir transmitir a sua mensagem com mais clareza para essas pessoas. Porque a gente tem muito dessa questão auditiva. E o primeiro impacto que a gente tem é o tom. Se alguém chega pra você e grita, você já vai ficar, vai ter um incômodo. E você talvez nem tenha prestado atenção no que ele falou. Agora, a mensagem, para ser captada, você precisa realmente direcionar primeiro como vai ser o tom que você vai dizer, como que vai ser a forma como o seu corpo vai tá sobre ela. Por exemplo, se a pessoa está sentada, não chega perto dela para você dar um ar de superioridade. Fica do outro lado da mesa, se possível senta também. Tenta prestar atenção nesses detalhes. É questão de comunicação clara, pacífica e encorajadora. E isso é muito importante eu abordar antes de falar sobre a questão de feedback. O que é o feedback? É quando você precisa conversar, alinhar alguma coisa. É o que eu falei lá atrás também, de vocês solicitarem o feedback da equipe de vocês. No feedback, você precisa dar feedbacks positivos, desafiar a sua equipe, não apontar falhas. Solicitar o feedback da sua equipe, como eu já disse lá atrás. E o mais importante, eu não sei se no ambiente de vocês aí no hospital, vocês têm uma avaliação anual, sim ou não? É muito importante, você não pode ficar esperando um dia de 365 dias para você conversar e ver como que a tua equipe tá, ver como que o teu colaborador tá. Você tem que fazer isso no dia a dia, conversando com eles, ouvindo sobre eles. De repente, se uma pessoa tá com comportamento
agressivo por alguns dias, provavelmente alguma coisa está acontecendo com ele. Tenta buscar, tenta conversar com ele, tenta fazer ele se abrir para você. Quando você for fazer um elogio, quando você for reconhecer um trabalho, faça isso em público. Isso é importante para que os colaboradores se motivem a realmente buscar se destacar, para que eles também sejam elogiados em público. Porque 90% dos colaboradores esperam reconhecimento pelos que fazem. Vocês próprios que estão aí sentados assistindo, vocês esperam reconhecimento pelo que vocês fazem, pela entrega que vocês fazem. E muitas vezes um parabéns, olha, ficou muito bom, isso já é algo suficiente para você animar a semana de uma pessoa. Se você pediu uma tarefa para alguém executar e ele te entregou, por exemplo, com antecedência, olha, parabéns por antecipar o prazo. Pequenas coisas vão fazer uma diferença enorme no relacionamento com a sua equipe. Não se trata de elogiar ou ficar bajulando. É questão de você deixar os resultados conquistados em evidência para que a sua equipe se motive em relação a isso. Para que eles também busquem esse desenvolvimento, para que eles também busquem entregar esse resultado de ser elogiado em público. Já quando a gente trata de um feedback, quando a gente trata de uma correção, não é uma correção necessariamente, é um feedback. E é no privado. Essa situação de você fazer uma correção ali, de você dar um feedback construtivo, ele não vai ser abordado em público como um elogio. Você tem que fazer uma análise de quais foram as falhas que ocorreram naquele cenário, procurar entender junto com o colaborador o que causou aquela falha, talvez até nesse processo ele reconheça que ele errou e se disponha a evoluir. E vocês têm que buscar uma solução, propor realmente uma evolução, um desafio a partir daquele cenário. Aponta o que aconteceu, investiga o porquê que aconteceu e propõe um desafio de melhoria. Nesse feedback negativo ou positivo, é muito importante que você não utilize mais e porém. Por quê? Vamos analisar as duas frases abaixo. Fulano, você realizou bem este fechamento, mas poderia ter pontuado melhor este item. Agora a segunda frase. Fulano, você realizou bem este fechamento. Sua missão para o próximo é deixar mais claro sobre este item tanto quanto os outros. Vocês percebem a diferença aqui da mensagem? O mais ali, ele quebrou todo o realizamento bom do fechamento. Ele tirou todo o significado dessa mensagem. Ele deixou só, você poderia ter pontuado melhor este item. Quase que passa uma mensagem de você não entregou o que você deveria. Talvez tenha sido isso, talvez tenha. Mas a forma como você fala isso, o como você fala isso, é o que dá essa diferença gritante. Agora, quando você passa a sua missão para o próximo é deixar claro sobre o item, esse item tanto quanto os outros, significa que você achou bom aquilo, mas você acredita que ele pode melhorar em relação à entrega desse conteúdo. E dessa forma você motiva a sua equipe, você motiva aquele colaborador a buscar ser melhor do que ele foi ontem. E falando sobre feedback, falando sobre ensinar, de orientar, é importante que o líder ele tenha a responsabilidade pelos seus atos. Você tem que ser causa dos resultados que você quer atingir na sua equipe, não consequência do que a sua equipe entrega para você. Então vamos analisar os dois cenários. Errei em tomar este caminho, agora já aprendi, vou por aqui fazer dar certo. Agora no cenário de consequência, sabia que não ia dar certo, mas também ninguém me ajudou. E aí? Vou conseguir minha promoção ano que vem. Sei o que preciso fazer, abrir mão das regalias e me esforçar. Espero que o meu chefe me note. Chego todo dia no horário e faço tudo o que me pedem. Mas será que você seguir a cartilha, será que você fazer só o que te pedem é suficiente para que alguém te note? Talvez você não tenha que ser causa de algo a mais para que você realmente conquiste o algo a mais que você quer? Será que a sua equipe não entregar o que você quer, da forma que você quer, não é responsabilidade sua, de que talvez você não esteja passando o que você realmente deveria passar? Então esses questionamentos, eles servem para você verificar se realmente você está dando responsabilidade para si mesmo ou está terceirizando essa responsabilidade para os outros. E o papel do líder é assumir essa responsabilidade e comprar a briga de que ele tem que buscar essa evolução da equipe dele, de que ele tem que desenvolver a equipe e para que os resultados sejam causa das ações dele e não consequência das ações da sua equipe. O que um líder tem que ter em mente, principalmente para passar, mostrando o aspecto principal da liderança, que é a questão do exemplo, é eu termino tudo que eu começo. Se você tiver alguma situação que você vai tomar uma iniciativa de alguma atividade,
acompanha e conclua ela, não deixe ela ficar pelas coxas. Seja um líder que tenha mais acabativas do que iniciativas. Então, às vezes você quer abraçar vários projetos, várias coisas e deixa tudo ali meia boca. Não, pega uma coisa, executa. Pesquisas mostram que pessoas que fazem uma tarefa por vez, elas têm muito mais produtividade do que pessoas que ficam fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu passei por essa transição. Eu era o tipo de pessoa que gostava de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E depois que eu comecei a focar em uma atividade por vez, eu comecei a aumentar muito a nossa produtividade. Porque o nosso cérebro, ele tem uma capacidade de um tempo de concentração, um tempo mínimo de concentração. Cada pessoa vai ter o seu, cada ser humano tem o seu desenvolvimento, o seu tempo. Mas se você ficar pulando de uma atividade para outra, você não vai ter tempo para se concentrar e se dedicar realmente naquilo. Os seus liderados vão te admirar por ter conhecimento sobre as atividades que estão sendo desenroladas. Então, assim, se você está realmente conseguindo concluir, se você está conseguindo realmente finalizar as tarefas, os teus liderados, eles vão falar, não, o meu líder, ele não fica deixando coisa pela metade, eu também vou terminar. Então, a questão do exemplo, mais uma vez, entra aqui. Como líder, você não precisa executar tudo, mas toda atividade que você der início, acompanhe até a conclusão, mesmo que você delegou. Então não é só questão de você, tipo, fulano, faz isso aqui pra mim, vira as costas e sai. É igual o menino lá com o balaio. Ele tem que estar ali para dar um suporte, para apontar, para direcionar, para ajudar na movimentação, para ajudar na execução. E para isso é preciso ter domínio. Domínio sobre os procedimentos a serem realizados, domínio sobre a forma de se comunicar com a sua equipe, que a gente abordou ali atrás, domínio emocional para não desestruturar a equipe em um momento de falhas. Então lembra que eu comentei sobre o meu encarregado lá, que batia na mesa, que falava de uma forma grosseira, de que não sabia ter esse controle emocional, esse domínio emocional. E isso é muito importante, porque quando há domínio da competência, a execução se torna mais simples. Você consegue, se você tiver domínio das tarefas que a equipe está realizando, se você tiver domínio da comunicação, você vai ver uma execução mais simples, você vai ver uma sinergia na tua equipe. E isso vai trazer mais produtividade para vocês também. Aqui eu trouxe algumas características de líder que todo líder deve ter. Isso são algumas, até ali no final eu deixei um etc. Mas algumas das principais, que é a questão da responsabilidade que a gente abordou aqui. Meritocracia, que é a questão lá da questão do reconhecimento, de elogiar e tudo mais. Ser comunicativo, mas além de ser comunicativo, você ser mais ouvinte do que falante, porque você precisa estar atento aos sinais da tua equipe. Ser observador, e ao ser observador você precisa também ser analista. Sensato na tomada de decisão. Compreensivo, professor e aluno. Aprender sempre com a tua equipe. Ser dinâmico, ter empatia e várias outras. Vamos seguir. E com essas características, você vai ser um líder foda. Eu não sei se vocês já leram o livro do Caio Carneiro, Seja Foda. Porque foda é ser feliz, otimista, determinado e abundante. E eu queria chamar a atenção aqui para o abundante, porque quando você é abundante, você entende que há o suficiente para todos. Então, o líder abundante, ele capacita e cria outros líderes. Porque uma equipe que tem mais de um líder, ela se desenvolve melhor. Ela tem um fluxo de execução, de relacionamento muito mais tranquilo, muito mais suave, muito mais efetivo. Então você ser abundante é você entender que independente de onde você esteja, você tem que sempre preparar pessoas para estar no teu lugar. Porque em algum momento você pode não estar ali mais, em algum momento você pode ser promovido, em algum momento você pode escolher sair desse lugar. E é importante que você tenha alguém preparado para assumir. Quando eu fui sair da empresa que eu trabalhei 7 anos, eu capacitei uma pessoa para estar lá no meu lugar. E depois isso foi colocado à prova porque 2 meses depois que eu saí, ela foi realmente indicada e está no cargo, executando o cargo até hoje. Então isso para mim é gratificante, porque eu sei que o que eu ensinei ainda está lá fazendo jus ao meu nome. Então você constrói um legado quando você é um líder foda. E quando você constrói esse legado, é muito importante você prestar atenção no relacionamento da sua equipe. E eu queria deixar aqui no chat para vocês agora me responderem também. A sua equipe é importante para você? E depois disso, eu quero que vocês façam uma autoanálise. Se isso está realmente claro para a sua equipe. Porque se a sua equipe é importante para você, você sabe que o resultado que você obtém varia do esforço da tua equipe também. Você sabe que as atividades que são executadas,
tem que ter o engajamento e o envolvimento da tua equipe. Caso contrário, isso não vai ser... se você não tiver a sua equipe do seu lado, se você não tiver a sua equipe como alguém importante para você, você não vai ter a mesma execução, você não vai ter o mesmo resultado. E isso tem que estar claro para a tua equipe. Porque se não tiver claro para eles, eles não vão ter essa sensação de unidade, essa sensação de equipe. Então, se eles são equipes, se eles são importantes para você, é importante que você... Importantes essenciais, é isso que a Jaqueline disse. É importante que isso esteja claro para eles, de que eles são fundamentais para a execução. Sem equipe não somos nada, é isso. E isso tem que estar muito claro para eles, para que eles tenham realmente esse senso de sinergia. E quando você conseguir deixar isso bem claro, bem evidente para eles, você vai perceber que tem ali vai ter um envolvimento maior com eles. Sim, muito importante, sem equipe não somos nada. É isso aí. É isso que vocês têm que ter enraizado em vocês, e vocês têm que conseguir transmitir isso para eles. Para que em algum momento que surgir um desafio, algum problema, eles enxerguem como um desafio, uma oportunidade para evoluir. A nossa mentalidade, ela diz muito sobre o resultado que a gente vai alcançar. Eu sempre tive a mentalidade de que todo desafio era uma oportunidade para evoluir. E nisso, eu aprendi a aprender não só com os meus erros e com os meus acertos, mas também com os erros e acertos dos outros, analisando, observando. E dentro de uma equipe, se você conseguir demonstrar para eles que todos eles são importantes, eles vão começar a colaborar um com o outro de uma forma mais sinérgica. E isso vai mudar muito a questão da entrega deles. E vai diminuir conflitos, porque conflitos são falta de resolução. E o que tem entre duas pessoas e um conflito no meio? Falta diálogo, falta abertura, falta empatia, falta você conseguir entender o lado do outro. Ocorreu um problema, o que você procura? Lembra que lá atrás eu comentei com vocês o que vocês procuram, que vocês não poderiam ficar procurando os problemas? É realmente isso. Você não pode ficar procurando os culpados, você precisa encontrar soluções. Porque responde pra mim, quanto tempo você gasta procurando quem cometeu a falha? E se aproveitasse esse tempo para encontrar uma solução? Teve uma vez nessa empresa que eu trabalhava, que tem as impressoras, né? E a gente mexia com muita impressão de papel. E acabou o papel, alguém pegou, colocou o papel na impressora e deixou o saquinho do A4 solto em cima da impressora. E veio uma outra colaboradora e viu aquele saquinho lá e tipo, beleza, é algo errado, deveria ter jogado no lixo e tal. Olha, sem brincadeira, eu olhei no relógio porque começou a demorar. Depois que eu olhei no relógio, ela ficou 8 minutos procurando quem tinha deixado aquele coisa de A4 lá em cima da impressora. Em vez de jogar no lixo, não. Ela quis achar quem causou, quem que fez aquilo, quem que deixou de realizar aquela atividade daquela forma, pra daí pegar e jogar no lixo e ir pra mesa dela. Então assim, quanto tempo você gasta procurando realmente esse culpado? Quanto tempo você gasta analisando quem causou? Gente, primeiro vocês precisam focar na solução. Identificou a falha? Resolve. Depois você vai repassar com a equipe, analisar o porquê que aconteceu, o que aconteceu. Depois você vai filtrar isso e trabalhar isso com a tua equipe para que eles tenham realmente o senso de que aquela falha não pode ocorrer de novo. E se ocorrer, você vai trabalhar isso de novo. Mas o foco principal que você tem que ter é encontrar a solução para o problema. E todo problema que surge, você precisa estar sempre negociando com a sua equipe. Porque quando surge um problema, não é você contra o teu colaborador contra o problema. São vocês dois contra o problema. Isso vai trazer mais união para a tua equipe e vai facilitar a resolução. Porque enquanto você ficar conflitando com a tua equipe, o teu problema está crescendo. Então, quando você entende que a sua equipe é a sua base para te ajudar a resolver os problemas que surgem, aí o jogo muda. Aí vocês começam a ver, igual eu falei da mentalidade abundante, de você começa a ver os problemas como uma oportunidade para evoluir, uma oportunidade para crescer. E não tem essa de ficar tendo um lado beneficiado. Tem que haver uma resolução. Tem que ser um acordo benéfico para os dois. E isso é muito importante. Você conseguir trabalhar com essa mentalidade de que os dois lados podem ganhar. Porque o que acontece? A vida ela nos prepara para uma mentalidade ganha-perde. É sempre condicionado no eu preciso ganhar, alguém precisa perder.
Você vai fazer um concurso, eu preciso passar, outro precisa não passar. Você vai jogar futebol, um time vai ganhar, outro time não vai. Você vai ir para uma entrevista de emprego, eu preciso passar, o outro tem que reprovar. Então, nós somos condicionados a essa mentalidade ganha-perde. Alguém tem que perder e alguém tem que ganhar. Mas dentro de um ambiente de trabalho, dentro de uma equipe, esse pensamento não deve existir. Porque se alguém ganha e alguém perde dentro de um cenário de uma equipe, os dois perdem. Porque a longo prazo, isso vai trazer um desgaste, isso vai trazer uma perca. Você vai começar a destruir o primeiro azulejo lá, de repente, para chegar depois num ambiente totalmente destruído. Então a mentalidade ganha-ganha é você analisar que vocês dois, ou você e sua equipe, estão contra o problema. Então essa mentalidade vai fazer a equipe se engajar mais, vai fazer a equipe entender que eles não estão ali competindo um com o outro. O que acontece? Quando há essa competição, a gente já traz a mentalidade ganha-perde. E a gente tem que trazer esse ambiente de sinergia, de que um está ali para colaborar com o outro, para que realmente a gente tenha essa mentalidade ganha-ganha. E agora, mudando um pouco, eu queria dizer para vocês em relação à execução dos procedimentos. Qual que é o motivo de você ter chegado até aqui? O que te fez buscar a profissão que você tem hoje? O que te fez tornar um líder de setor? Porque são estágios. Se você saiu da graduação, procurou um emprego e depois chegou à liderança nesse emprego, chegou no cargo que você está aqui hoje, não necessariamente o que você fazia na faculdade foi suficiente para você conseguir um emprego. Não necessariamente o que você fazia no começo do teu emprego foi o que te fez se tornar líder de equipe. E nesse cenário, não necessariamente o que te trouxe até aqui vai te levar adiante. Então o que eu quero abordar agora um pouco mais com vocês? Eu quero abordar a questão da organização, a questão da gestão da equipe, a questão da gestão de tarefas. Porque uma pessoa que não controla as suas atividades, ela vai ser controlada por elas. Então você tem que ter programação das suas tarefas a serem executadas de forma antecipada e também conseguir coordenar isso com a tua equipe. Tentar estar sempre preparado para imprevistos e situações urgentes. É sempre importante você ter ali um tempinho livre para você conseguir lidar com situações urgentes que surjam de última hora ou com imprevistos. Claro que dentro de um cenário, por exemplo, vocês dentro de um hospital, eu imagino que seja muito difícil você conseguir ter esse tempo livre, porque vive tendo ali situações emergenciais. Mas quanto mais você conseguir, por exemplo, deixar esse tempinho ali para essas situações, melhor. O preparo diário é bom, mas o semanal é melhor. Se você conseguir, lá no final de semana, organizar a sua semana, as atividades mais importantes que você vai ter para desenvolver nessa semana, já deixar isso organizado, de forma organizada, vai ser melhor para você. Você vai ver que você vai estar mais produtivo, mais organizado. E quando houver um bombardeio de novas tarefas, você vai ter que saber avaliar e se organizar em relação à execução. Para isso, você vai ter que sempre estar utilizando ferramentas que contribuam com a sua organização. Não adianta a gente ficar pensando que na nossa cabeça a gente vai conseguir dar conta de tudo. Então, para isso, eu gosto muito de citar a agenda, que começou a expandir a minha produtividade de uma forma muito exponencial. E quais são as importâncias da agenda para a execução de tarefas no ambiente profissional? Para você ter clareza de quais as atividades que você tem que fazer. Se você consegue realmente organizar a sua semana, você já vai ter realmente, por exemplo, não marcar dois eventos no mesmo dia ou 2 eventos próximos. Você vai conseguir ter uma clareza melhor de como organizar a sua agenda e o seu dia. Você vai dar descanso para o seu cérebro para que ele possa criar, porque ele não suporta a pressão de ter que lembrar de tudo. Quando você coloca aquela informação na agenda do que você tem que executar, essa informação descarregada ali, ela para de ficar processando aqui na sua mente, o seu cérebro para de se desgastar com isso. Então quando você descarrega tudo ali, a tua mente fica livre para criar, para ser mais sinérgica, para ser mais dinâmica. Você vai saber gerir o seu tempo, pois ele é o seu maior aliado e não o seu inimigo. Se você é o tipo de pessoa que vive falando que você não tem tempo para nada, você precisa de uma agenda para organizar realmente o seu dia, para organizar realmente as suas tarefas, a execução, para que você possa administrar melhor o seu tempo. Eu tenho certeza que se você fizer uma análise do seu dia, da sua rotina, você vai encontrar tempo vago aí, que você talvez esteja gastando da forma errada, e que se você analisar isso daí, você vai conseguir ter uma performance maior. E você vai ter um maior comprometimento na execução de cada tarefa. Por quê?
Ali, o tópico de agenda física ou digital, eu sempre gosto de dizer se é que é a melhor, o que for melhor para você, o que for mais adaptável. Eu, no meu trabalho, quando eu trabalhava nessa empresa, eu gostava muito da agenda física. Por quê? Me dava clareza, estava ali sempre no cantinho da minha mesa e eu tinha clareza realmente do que eu tinha que executar. E me dava um maior comprometimento quando eu olhava para aquela tarefa e ela não tinha sido, porque eu usava um marca-texto. Quando eu terminava a atividade, eu cumpria a atividade, eu grifava ela com marca-texto. Isso me dava uma sensação de que eu sou capaz, de que aqueles compromissos que eu me comprometi em fazer, eu conseguia, de que eu era capaz de realizar aquilo. E quando você chega no final do dia, por exemplo, e tem ali umas 2 ou 3 tarefas que você não concluiu, é muito importante. De estar ali vai gerar essa sensação de dever, de você querer cumprir aquilo, porque vai te gerar um comprometimento maior quando você tem a atividade ali exposta do que você realmente tem que fazer. Quanto à agenda física ou digital, é de livre escolha de vocês, o que for mais adaptável. Eu acho que dentro do cenário de vocês, que vocês provavelmente ficam andando para lá e para cá, é muito difícil você estar com uma agendinha embaixo do braço, então talvez a digital seja uma boa opção. Tem várias agendas bacanas, eu uso o Google Agenda, gosto muito porque sincroniza bastante coisa. Mas aí é critério de cada um e também ninguém é obrigado a usar a agenda. Aqui são dicas de ferramentas que podem ajudar você a ser mais produtivo, a passar isso para a tua equipe também e eles conseguirem organizar as atividades de forma melhor, você se programar para isso. E daí aqui a questão de como lidar com o bombardeio de tarefas que surgem no decorrer do dia. Isso aqui é uma grande dificuldade que muita gente tem, né? E eu não sei vocês, mas no cenário que eu trabalhava também era e-mail chegando toda hora para resolver pepino e a gente vivia apagando incêndio. E para você conseguir realmente analisar isso, tem outra ferramenta que é a matriz de Eisenhower. Elas são 4 quadrantes, onde o primeiro quadrante é o que é importante e o que é urgente. O segundo quadrante é importante, mas pouco urgente. O terceiro quadrante é pouco importante, porém urgente. E o quarto quadrante é pouco importante e pouco urgente. O quadrante que você deve sempre querer estar é o quadrante 2, que é o quadrante pouco urgente, porém importante, que é esse daqui. Esse quadrante você tem que priorizar, executar e delegar se for possível. Se alguém da tua equipe tiver competência para realizar aquela atividade, é importante que você delegue ela, mas acompanhe a execução também, tá? Não é só delegar e largar para lá, lembra? Esse primeiro quadrante são todas aquelas situações que passaram do quadrante 2 para o quadrante 1, que talvez a gente não deu a devida importância. Então quando ela chegou aqui, não tem o que fazer, você tem que executar ela, porque se ela é importante e é urgente, ela tem que ser executada. E aqui, dificilmente você vai conseguir delegar para alguém. Então aqui você vai ter que executar, você vai ter que realmente botar a mão na massa e sair para a execução. Onde ela é pouco importante, porém ela é urgente, agende para você executar. Possivelmente, se possível, inclusive, dentro daquele mesmo dia que você está ali já que você recebeu essa informação. Ela não é tão importante, porém ela é urgente, então ela precisa ser realizada. E o que seja pouco urgente e pouco importante, delegue e acompanhe. Deixa a tua equipe fazer, vai desenvolvendo com a tua equipe, vai mostrando para eles também terem mais responsabilidade em relação à execução das tarefas. E dentro desses 4 quadrantes, você vai conseguir fazer uma análise de toda informação nova que chegar, o que você deve fazer com ela. Ela é importante, é urgente? Eu já tenho que fazer. Ela é importante, mas é pouco urgente? Dá para eu priorizar ela aqui, colocar nas próximas tarefas que eu tenho para executar, ou eu posso passar para aquele funcionário que tem uma competência boa também para realmente executar isso com excelência da forma como eu gostaria. E aqui sobre delegar, eu volto um pouco sobre a questão da responsabilidade. Se você sabe delegar, mas uma pergunta interessante é, o que você está delegando? As atividades para serem feitas ou a responsabilidade? Quando você delega algo e dá errado, qual que é a sua atitude? Qual que é o seu comportamento? Você está ali depois disposto para assumir a responsabilidade e dizer, não, vamos consertar, vamos arrumar? Ou você só está ali para apontar, não, quem fez isso foi fulano? Então, o líder, ele não pode delegar e abrir mão. A partir do momento que ele delega, é responsabilidade dele ainda aquela execução daquela tarefa. Então, se você delegou alguma coisa e deu errada, você vai ter que ajudar a sua equipe a resolver. E você vai ter que estar ali junto, assumindo a responsabilidade para que eles não se sintam sozinhos, para que eles não se sintam
sem uma presença de um líder, para que eles não falem que a culpa é do meu chefe, que não transmite conhecimento. Então a gente não quer ouvir essa frase, a gente não quer ouvir isso de um colaborador, a gente quer que ele esteja engajado, que ele esteja disposto a resolver esse problema junto com você e que você esteja ali presente para ajudar ele. Porque a responsabilidade de um líder é essa, de você ser realmente responsável pelas suas ações, você se torna responsável pelas conquistas e pelos fracassos. E sim, haverão fracassos. Você vai ter que aprender com eles. E a tua equipe também vai ter que aprender com esses fracassos. Porque é aquela questão que eu disse sobre a mentalidade. Quando você começa a enxergar que um desafio é uma oportunidade para evoluir, não um problema, você começa a mudar o jogo. Você começa a ser causa e não consequência, lembra? Não procure a mudança do outro. A única pessoa que você pode mudar é você mesmo. E aí sim servirá de exemplo para outras pessoas. Isso daqui é uma frase que assim representa praticamente um resumo de liderança. Você nunca vai conseguir impor nada, você nunca vai conseguir mudar nada no comportamento de outra pessoa. Mas você pode ser a sua melhor versão para que eles se espelhem em você. Então se você estiver sendo a sua melhor versão, eles vão estar buscando o aperfeiçoamento. Mas se você não estiver buscando essa evolução para você mesmo, dificilmente eles também vão buscar. Então vocês percebem a importância e o reflexo que vocês têm diretamente na sua equipe. É importante vocês terem noção disso, porque a sua equipe vê muito isso. Eu não sei se você, quando colaborador, você enxergava muito o seu líder, você observava muito o seu líder nesses aspectos. Eu sempre observei. Talvez por isso que eu consegui aprender sempre com os meus erros e com os meus acertos e com os erros e acertos das outras pessoas. Isso vai te fazer ganhar tempo, isso vai te fazer ser mais objetivo. E pessoal, já finalizando agora, tudo isso que eu passei para vocês, talvez não necessariamente você às vezes você já sabia alguns desses aspectos que eu passei aqui para você, às vezes você já conhecia essa ferramenta de elaboração de meta, mas o que você pode fazer com tudo isso? Talvez algo que agregou para você nesse treinamento, eu espero de coração que tenha agregado, você não pode deixar que esse conhecimento fique não aplicado, porque senão ele vai virar apenas obesidade mental. Então o que você tem que fazer ao sair daqui? O que você tem que fazer depois de absorver tudo isso, de ouvir eu falando por esse tempo todo? Você não pode deixar que esse conhecimento não seja aplicado. Você tem que sair desse cenário, dessa zona de conforto, você tem que ir entregar isso e disseminar para a tua equipe. Agora é a hora que você está com o balaio cheio de peixe lá, lembra? Lá no começo? E você vai levar isso para a tua equipe e vai disseminar. E você vai começar a formar novos líderes para que eles te ajudem na gestão das suas tarefas, na gestão da sua equipe, na gestão de relacionamento. E você vai eliminar a dificuldade de foco da tua equipe se você compartilhar isso com eles. Você vai eliminar a procrastinação deles se você conseguir realmente incrementar essa questão de você ter um ambiente sinérgico, metas específicas, utilizando esse método que eu passei para vocês. Então tudo que eu peço para vocês é que vocês não deixem que esse conhecimento que vocês absorveram aqui seja algo pequeno que acrescentam para vocês, apliquem. Porque senão só vai ser uma questão de obesidade mental. Talvez vocês estejam se perguntando o que é aquele monkey mind ali. É a mente de macaco. É aquela mente que fica pulando de uma coisa para outra, tentando uma técnica e outra. Você não tem que ficar tentando várias coisas. Você tem que tentar desenvolver algo que funcione e que você vá evoluindo isso conforme o tempo, evoluindo isso com a tua equipe. Então por que vocês não acreditam um pouquinho mais em vocês mesmos, no potencial que vocês podem ter? E tem uma frase que eu gosto muito de citar de Jean Cocteau: não sabia que era impossível, foi lá e fez. Isso aqui é uma verdade tremenda. Porque quando a gente coloca na nossa mente que algo é difícil, que algo é impossível, a gente já cria um bloqueio para a execução daquilo. E quando você abre a sua mente para permitir que isso seja uma oportunidade, para permitir que aquilo seja realizável, de que você consegue conquistar, de que você junto com a sua equipe consegue conquistar isso, torna mais fácil a execução. Torna mais fácil você ir lá e fazer. E não se assuste, porque toda ação diferente gera crítica. Mas quem critica, normalmente, geralmente, nunca fez o que você está prestes a fazer. Nunca foi o líder que você está prestes a ser. Se você... É o que eu passei.
Eu sofri críticas durante 3 anos no ambiente de trabalho que eu tava, pro segundo desafio que eu fui. Mas por quê? Porque eles não conseguiam conquistar o que eu conquistei. Em 2 meses de trabalho no ambiente novo que eu fui, numa promoção de 4 anos de empresa, para um novo cenário, onde eu comecei a liderar 12 pessoas, em 2 meses de trabalho naquele local, eu tinha a equipe totalmente do meu lado. Eu tinha a equipe engajada comigo. E isso trouxe algumas críticas das outras pessoas. Mas por quê? Porque eles não tinham conseguido conquistar isso. Então, normalmente, quem te critica, geralmente nunca fez o que você está prestes a fazer. Nunca fez o que você está conseguindo fazer. Então, para de dar espaço para essas pessoas na sua mente, de dizer o que está certo e o que não está. Se está funcionando, se você está contente com o resultado, segue em frente. Se você tem medo eu quero ser um líder melhor, mas eu tenho medo do que os outros vão falar, de que, eu tô estudando, eu tô me desenvolvendo porque eu quero ser, eu quero mais espaço, eu quero bajular o chefe, não é isso, gente. Vocês têm que querer evoluir, vocês têm que querer ser melhor, vocês têm que sair daqui agora e ser o líder que a equipe precisa. Ser o líder que a equipe de vocês precisa. Vocês precisam ser líderes enérgicos. Vocês precisam conduzir a equipe de uma forma que, abordando tudo isso que a gente comentou aqui, eles se sintam num ambiente confortável. Lembra lá no começo, quando a gente colocou a questão do ambiente? Qual ambiente você quer construir? Lembrando que nós, seres humanos, nós construímos e destruímos ao mesmo tempo. E você tem que construir o seu legado, você tem que construir o ambiente que você quer. Se você quer que a sua equipe entregue bom comportamento, você quer que a sua equipe entregue o resultado que você quer, você tem que dar esse exemplo. Você tem que estar à frente junto com eles. Você precisa ser o líder que você quer que eles sejam. E para isso, você precisa sair da zona de conforto e entrar aplicando tudo isso que você sabe. Talvez você saiba muito mais em algum outro aspecto do que eu nem abordei aqui. Então vai lá e aplica. Não fica só com obesidade mental. Transmite isso para a tua equipe. Transmite esse calor que você tem, essa coisa que fez você chegar até onde você chegou hoje. Transmite isso para que eles também possam se motivar. Pessoal, chegou o momento de eu encerrar. Eu gostaria muito de agradecer pelo tempo de vocês, agradecer pela sua atenção, agradecer pelo carinho de vocês. E eu agradeço de fato pela oportunidade de estar aqui e evoluir junto com vocês. E eu queria dizer, se vocês quiserem, eu estou sempre a um clique de vocês. Se vocês quiserem mandar mensagem, mandar um e-mail, me mandar um feedback de o que você achou, o que agregou para você, o que você abordaria de uma forma diferente, eu quero realmente ter contribuído com você de alguma forma e que você possa realmente sair daqui e ser o líder que a sua equipe precisa. Ser o líder que você quer ser. Talvez você esteja preso dentro da sua própria mente. Você precisa se despertar. Então, me sigam lá no Instagram. Eu solto um conteúdo diretamente sobre liderança, sobre comportamento. E se inscrevam no canal do YouTube. Eu solto também muitos vídeos lá sobre questão de liderança e comportamento. E eu espero de coração ter agregado com vocês. Gostaria de agradecer a Águida pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui. E espero realmente que eu tenha entregado um pouco do que vocês esperavam ouvir. Parabéns, líder! Se você chegou até aqui, significa que o assunto liderança é muito importante para você. E se você já é um líder, eu tenho certeza que alguma coisa que você escutou nesse vídeo vai agregar muito para você e, consequentemente, para a tua equipe. Porque, como eu disse lá no começo do vídeo, eu não sei se você lembra, mas é uma sementinha que eu plantei dentro da sua cabeça. E essa sementinha, ela vai germinar e vai frutificar. E se você semear ela dentro da sua equipe também, com certeza isso vai se espalhar e vai ramificar. Lembre-se sempre que um líder forma outros líderes. Você precisa capacitar a sua equipe para que ela tenha o espírito de liderança. E assim ela possa conduzir as situações de uma forma melhor. Então, se você realmente chegou até aqui, eu agradeço de coração que você tenha esse empenho, que você tenha essa vontade de se desenvolver. E vou pedir, para que a gente esteja sempre junto, para que a gente esteja sempre evoluindo junto, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, isso é muito importante para mim. Eu lembro que eu pedi lá no começo do vídeo, mas para as pessoas que eu pedi lá no começo do vídeo, talvez elas não tenham tanto interesse quanto você que chegou até aqui.
Então, eu agradeço realmente, eu tô muito feliz de você ter chegado até aqui. E se essa mensagem fez sentido para você, eu peço que você compartilhe isso com as pessoas. De repente, joga lá no grupo da sua empresa, compartilha com o seu líder se ele não for um chefe que vai entender de forma errada, como se você estivesse querendo apontar falhas dele, mas como se você quisesse contribuir com o desenvolvimento da sua equipe, mesmo que você ainda não seja líder. Você já está em um processo de desenvolvimento. Então, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.